Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 189, estamos no período do exílio e vamos ouvir segundo o livro dos Reis 23, segundo o livro das Crónicas 34 e Provérbios 8, 1 a 21. Segundo o livro dos Reis 23. O rei mandou vir à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu então, diante de todos, as palavras do livro da aliança, descoberto no templo do Senhor. Pondo-se de pé sobre o estrado, o rei renovou a aliança na presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, as suas instruções e os seus preceitos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e a cumprir todas as palavras da aliança contidas neste livro. Todo o povo concordou com esta aliança. O rei ordenou depois ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes de segunda ordem e aos porteiros, que tirassem do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Asherá e de todo o exército dos céus. Mandou-os queimar fora de Jerusalém, no vale de Cedron, e levar as cinzas para Betel. Destituiu os falsos sacerdotes, postos pelos reis de Judá, a fim de oferecerem o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, e também os sacerdotes que ofereciam o incenso a Baal, ao sol, à lua, aos signos do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o tronco de Asherá e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimaram. Depois, mandou lançar a sua cinza no sepulcro comum do povo. Destruiu os lugares de prostituição idolátrica do templo do Senhor, onde as mulheres teciam véus para Asherá. Convocou todos os sacerdotes das cidades de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes queimavam o incenso, desde Gebá até Beersheba, e destruiu o lugar alto das portas à entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda da porta da cidade. Contudo, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam os pães ázimos junto com os seus irmãos. Profanou também o crematório, no vale do filho de Hinnom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto da casa do eunuco Natan-Meleque, nas dependências, e queimou o carro do sol. O rei derrubou os altares construídos pelos reis de Judá no terraço da residência de Acaz, e os que Manassés erigira nos dois átrios do templo do Senhor. Quebrou-os e lançou o entulho na torrente do Cedron. O rei profanou igualmente os lugares altos situados em frente de Jerusalém, à direita do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, erguera-os em honra de Astarté, ídolo abominável dos Sidónios, e de Camós, ídolo abominável dos Amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os troncos sagrados e encheu o lugar de ossos humanos. Destruiu igualmente o lugar de Betel e o lugar alto que edificara Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Destruiu-os, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente o tronco de Asherá. Josias viu em torno de si os sepulcros que havia na colina. Mandou tirar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar, profanando-o segundo a palavra que o Senhor pronunciara pelo homem de Deus que anunciou estas coisas. E o rei perguntou: Que monumento é esse que vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: É o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e anunciou tudo o que fizeste ao altar de Betel. Então o rei disse: Deixai em paz os seus ossos. E os teus ossos ficaram intactos, juntamente com os ossos do profeta que viera da Samaria. Josias destruiu assim
todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades da Samaria e que os reis de Israel erigiram para irritar o Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia, sacrificou-os sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. O rei ordenou a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, segundo as prescrições deste livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa como aquela, desde a época dos juízes que governaram Israel, nem no tempo dos reis de Israel e de Judá. Uma tal Páscoa em honra do Senhor, em Jerusalém, apenas foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei escritas no livro que o sacerdote Hilquias descobriu no templo do Senhor. Antes de Josias, nunca houve um rei que se convertesse como ele ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. E depois dele, não houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o irritara, o Senhor não abrandou a violência do seu furor contra Judá. O Senhor dissera: expulsarei também Judá da minha presença, como rejeitei Israel. Rejeitei esta cidade de Jerusalém que escolhi e o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O resto da história de Josias e tudo o que ele fez está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Necau, rei do Egito, pôs-se em marcha contra o rei da Assíria na direção do Eufrates. O rei Josias saiu-lhe ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Megiddo, logo no primeiro combate. Os seus servos levaram o seu cadáver num carro de Megiddo para Jerusalém e sepultaram-no no seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, natural de Libná. Ele fez o mal diante do Senhor como seus pais. O faraó Necau prendeu-o em Riblá, na terra de Amate, de modo que não reinou mais em Jerusalém e impôs ao país uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necau colocou Eliacam, filho de Josias, no trono, em lugar de seu pai Josias, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Joacás foi levado para o Egito, onde morreu. Joaquim deu ao faraó a prata e o ouro exigidos, mas para fornecer o peso estipulado, impôs ao povo um tributo, fixando a quantia que cada um devia pagar, a fim de dar essa contribuição de ouro e prata ao faraó Necau. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebidá, filha de Padaías, natural de Romá. Fez o mal aos olhos do Senhor como fizeram os seus pais. Segundo o livro das Crônicas 34. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Praticou o que é reto aos olhos do Senhor, seguiu as pegadas de David seu pai, sem se afastar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda muito jovem, começou a seguir o Deus de David, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos troncos sagrados e dos ídolos de madeira ou de metal. Demoliram na sua presença os altares portáteis de Baal. Ele próprio despedaçou os altares de incenso que estavam sobre os altares. Destruiu os troncos sagrados, os ídolos de madeira ou de metal, reduzindo-os a pó que espalhou sobre os túmulos dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares. Assim purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Neftali e nos territórios vizinhos. Demoliu os altares, os troncos sagrados e os ídolos, reduzindo-os a pó, e destruiu todos os altares portáteis de incenso por todo o país de Israel. Depois regressou a Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, após ter purificado o país e o templo, o rei enviou Shafan, filho de Azalias, Massaías, governador da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, para cuidarem da restauração do templo do Senhor seu Deus.
Apresentaram-se ao sumo sacerdote Hilquias e entregaram o dinheiro trazido ao templo de Deus que os levitas porteiros haviam recolhido de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Entregaram este dinheiro aos empreiteiros e encarregados dos trabalhos do templo do Senhor. Entregaram-no para todas as obras de reparação e de restauração do templo. Estes entregaram-no aos carpinteiros e aos pedreiros para a compra de pedras de cantaria, madeiras de carpintaria e traves destinadas às construções que os reis de Judá deixaram cair em ruínas. Esses homens cumpriram fielmente a sua tarefa. Como inspetores e para os dirigir, tinham Jaate e Abdias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Meshulam da linhagem de Queate, todos eles levitas hábeis em tocar instrumentos de música. Vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores, segundo a sua profissão. Havia ainda levitas que eram secretários, comissários e porteiros. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Hilquias descobriu o livro da lei do Senhor dada por Moisés. Disse então Hilquias ao escriba Shafan: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E entregou-o a Shafan. O escriba Shafan levou-o ao rei e fez-lhe o seguinte relato: Os teus servos fizeram tudo o que lhes confiaste. Fundiram a prata encontrada no templo do Senhor e entregaram-na aos encarregados e aos empreiteiros dos trabalhos. O escriba Shafan disse ainda ao rei: O sacerdote Hilquias entregou-me este livro. E começou a ler o livro na presença do rei. Ao escutar as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Hilquias, a Aicam, filho de Shafan, a Abdon, filho de Micá, ao escriba Shafan e ao funcionário real Asaías: Ide e consultai o Senhor em meu nome e em nome do resto de Israel e de Judá, a respeito das palavras deste livro acabado de encontrar, porque grande é a ira do Senhor, que se irá desencadear sobre nós, pois os nossos pais não observaram a palavra do Senhor, nem cumpriram tudo o que está escrito neste livro. Hilquias e aqueles que o rei designara foram ter com a profetisa Uldá, mulher de Shalum, filho de Toqueate, filho de Azra, guarda do vestiário, a qual habitava em Jerusalém, na cidade nova. Disseram-lhe o que tinha acontecido. Ela respondeu-lhes: Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos enviou a mim: Isto diz o Senhor: Vou enviar sobre este lugar e sobre os seus habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas neste livro, que foi lido na presença do rei de Judá. Já que eles abandonaram e ofereceram incenso a outros deuses, irritando-me com todas as obras das suas mãos, o meu furor vai inflamar-se contra este lugar e jamais cessará. Mas ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, direis: Isto diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste. Porque o teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus ao ouvires o que está escrito contra este lugar e os seus habitantes, e tremendo diante de mim rasgaste as tuas vestes e choraste na minha presença, também eu te ouvirei, diz o Senhor. Vou reunir-te aos teus pais. Serás depositado em paz no teu sepulcro. Os teus olhos nada verão da catástrofe que vou enviar sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E vieram referir ao rei tudo quanto ouviram. Então o rei Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois, ele próprio subiu ao templo do Senhor, seguido pelos homens de Judá e habitantes de Jerusalém, pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o povo, desde o maior ao menor. Proclamou-lhes integralmente as palavras do livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. Pondo-se de pé sobre um estrado, o rei fez uma aliança na presença do Senhor, segundo a qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar os seus mandamentos, as suas ordens e os seus preceitos, de todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo todas as palavras da aliança escritas nesse livro. Fez com que entregassem nessa aliança todos os que se encontravam em Jerusalém e Benjamim, e os habitantes de Jerusalém agiram segundo a aliança de Deus, Deus de seus pais. Deste modo, Josias fez desaparecer as abominações de todos os países dos filhos de Israel e obrigou todos os que se encontravam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu, não se afastaram do Senhor, Deus dos seus pais.
Provérbios 8, 1-21. Eis que a sabedoria clama repetidas vezes e a inteligência faz ouvir a sua voz. De pé sobre as colinas que dominam o caminho e nas encruzilhadas das veredas, junto às portas da cidade e nas vias de acesso, ela levanta a sua voz dizendo: A vós, homens, eu apelo, a minha voz dirige-se aos filhos dos homens. Ó ingênuos, aprendei a prudência e vós, ó insensatos, adquiri a inteligência. Prestai atenção, vou anunciar-vos coisas importantes, e os meus lábios abrir-se-ão para proclamar o que é reto. Sim, a minha boca proclama a verdade, e os meus lábios aborrecem a iniquidade. Todas as palavras da minha boca são justas, nelas não há falsidade nem perversidade. São claras para os que têm inteligência e retas para quem adquiriu o saber. Acolhei a minha instrução e não o dinheiro. O conhecimento é mais precioso do que o ouro fino. Porque a sabedoria vale mais que as pérolas, e tudo quanto há de apetecível não se lhe pode comparar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, possuo o conhecimento e a reflexão. O temor do Senhor detesta o mal, e eu detesto o orgulho, a arrogância, a má conduta e a boca mentirosa. A mim pertencem o conselho e a equidade, a inteligência e a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os príncipes, e os nobres dão sentenças justas. Amo aqueles que me amam. Quem me procura, encontrar-me-á. Estão comigo a riqueza e a glória, os bens duradouros e a justiça. O meu fruto é mais precioso que o ouro mais fino, o meu lucro vale mais que a prata mais pura. Eu caminho pelas sendas da justiça e ando pelas vias do direito, para enriquecer os que me amam e encher de riqueza os seus tesouros. Olá, eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora e sou assistente do setor de Santarém deste movimento. Se me estás a escutar no trabalho, em casa, na estrada, no momento de pausa do teu dia, fica desse lado. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra de Deus, através do projeto Mais 365 das equipas. É uma alegria continuar convosco, amigos, este caminho diário pela Sagrada Escritura. Que belo caminho que estamos a percorrer. Fazemos sempre este percurso acompanhados por Nossa Senhora, que guarda e medita a palavra no silêncio do seu coração. Nas leituras de hoje, encontramos uma força gigante. Quando a palavra de Deus é reencontrada, ela não deixa nada igual, não deixa ninguém da mesma forma. No segundo livro dos Reis que escutamos, capítulo 23, assistimos ao desfecho de um dos momentos mais marcantes da história de Judá. O rei Josias, depois de ter reencontrado o livro da lei, recordam-se que estava desaparecido, não fica indiferente. Ele não apenas escuta a palavra, ele deixa-se transformar por ela. E isso muda tudo. Segue-se uma grande reforma. A eliminação da idolatria, a purificação do templo e até o regresso à aliança com Deus. Não é apenas uma mudança religiosa, é uma reorganização completa da vida do povo. Porque quando a palavra ocupa o centro, tudo o resto encontra o seu lugar. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, encontramos o mesmo movimento interior. O jovem rei Josias não é apresentado como alguém poderoso segundo os critérios do mundo, mas como alguém que tem um coração sensível e que escuta Deus. E isso é decisivo. A reforma não começa com uma força política, começa com a escuta. Talvez esta seja uma das mensagens mais atuais para nós. Não é a capacidade de fazer muito que transforma a vida, mas a capacidade de escutar profundamente. Há aqui uma lição muito simples, ao mesmo tempo muito exigente. Quem não escuta, dificilmente muda. E no meio destas leituras, surge o livro dos Provérbios, no capítulo 8,
onde aparece a figura da sabedoria, como alguém que fala, que chama, que se dirige a todos os homens. Ouvimos. A sabedoria clama nas ruas, levanta a sua voz nas praças. Isto é muito forte, porque nos diz que Deus não está em silêncio nem está distante. Deus continua a falar, através da palavra, da consciência, dos acontecimentos, das pessoas. Mas é preciso, digo-te hoje também a ti, parar para escutar. A sabedoria não se impõe, convida. E aqui encontramos um contraste bonito com Josias. Ele escuta o livro da lei e responde com conversão, mudança de vida. A sabedoria, em Provérbios, continua a chamar para que essa conversão não seja um momento isolado, mas um estilo de vida. Talvez a pergunta para hoje seja muito concreta. Onde estou eu a ouvir a sabedoria de Deus no meu dia-a-dia? Ou dito de outro modo, que voz estou a deixar ocupar mais espaço do que a voz de Deus? Há uma tradição bonita na Igreja que sempre viu esta sabedoria como um caminho de vida concreta, não apenas teórica, até porque é um dom do Espírito Santo. E é nesse sentido que também hoje a fé cristã continua a insistir. A vida só se ordena verdadeiramente quando é iluminada pela escuta de Deus. É necessário escutar. Que tempo damos nós à escuta, ao silêncio? E é aqui que podemos recordar uma figura, entre muitas outras, marcante da tradição da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, de quem já vos falei noutro episódio. Ela própria percebeu que toda a verdadeira reforma, primeiro da sua vida e depois da vida do Carmelo, nascia sempre do mesmo lugar, a oração. Para ela, reformar não era, antes de mais, mudar estruturas exteriores, mas deixar Deus entrar mais profundamente no coração, porque um coração mais unido a Deus acaba, inevitavelmente, por transformar tudo o resto. Como dirá mais tarde Jesus no Evangelho, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E sabemos o resto, certo? Quem é imprudente é como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Já podemos imaginar, num caso e no outro, quando surgem as tempestades, as tribulações na vida. Convido-vos hoje a rezar comigo. Senhor Deus, dá-nos a humildade de Josias para reencontrar a Tua palavra e deixar-me-nos transformar por ela. Dá-nos a coragem de fazer reformas interiores quando for necessário, mesmo quando isso nos custa. E dá-nos um coração disponível para escutar a sabedoria que continuamente nos chama para a vida, como fizeram os Teus santos, que encontraram na oração o início de toda a verdadeira renovação. Que não deixemos a Tua palavra ficar apenas nos livros, mas que ela se torne vida em nós. E que Nossa Senhora, que acolheu a palavra e a deixou crescer no silêncio do seu coração, nos ensine a fazer o mesmo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, conto convosco para este nosso caminho. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 189. Um abraço em Cristo. Até amanhã.